Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer um passeio, vamos fazer uma bela viagem, né? Pelas propagandas do ano de 1957, editadas, né? Publicadas nas revistas O Cruzeiro, perfeito? Então são propagandas, uma seleção delas, né? Claro que não são todas, né? Algumas propagandas publicadas nas revistas O Cruzeiro do ano de 1957. E começamos justamente no Palmolive, né? Juventude e beleza na espuma cremosa do sabonete Palmolive. Palmolive, o sabonete da juventude, torna a cutis aveludada como pétalas de rosa, perfeito? Palmolive é 100% suave. Perfeito? Belíssima propaganda, uma ilustração linda, né? E aquilo que a gente tem conversado, né? Bastante texto ilustrativo, né? Mostrando que era importante a gente ler para entender exatamente o que era o produto. Mas o Palmolive era um produto conhecidíssimo e muito, muito popular naquela época. Perfeito? Vamos seguir então a próxima propaganda, uma propaganda lindíssima. Royal Briar, o despertar de um romance, o perfume que deixa saudade. E aí você tem uma linha de cosméticos, né? O importante é essa ilustração que é muito, muito bonita, bem característica, né, dos anos 1950, é uma propaganda em preto e branco, né? E boa parte das propagandas, a gente já tem algumas propagandas coloridas, mas boa parte delas ainda aparecem em preto e branco. Perfeito? Então, gente, Royal Briar é um perfume. Tá bom? O despertar de um romance. Vamos seguir, dando continuidade então. A gente tem agora, que sobremesa bacana, né? Gelatina Royal, perfeito? Uma marca, né? Importante, famosa, né? Conhecidíssima, né? Desde aquela época, né? A gelatina em pó Royal, perfeito? Então, maravilha de propaganda, né? Com bastante texto ilustrativo e uma bela imagem, né? De uma caçambinha com a gelatina Royal. Perfeito? Então, gente, vamos seguindo então a próxima propaganda, o próximo comercial. Máquinas que não podem parar exigem motores elétricos Arnaud. Uma propaganda de motor elétrico. E reafirmo, né? Olha a quantidade de textos numa única propaganda, né? Era muito comum você trabalhar muito com texto, né? E atualmente a gente trabalha mais com o impacto visual das propagandas, né? E não apenas no texto, né? O texto é só um complemento rápido, né? Mas a gente percebe que nessa época os textos eram muito, muito importantes. Propaganda dos motores elétricos Arnaud. Vamos seguir? Seguindo então, eu tenho aqui uma postagem dupla, né? São postagens que vieram em folhas separadas, né? Em duas folhas separadas, e a gente então juntou-as, tá? Para que formasse como se fosse uma única propaganda, né? Que coisa! Brigando outra vez, creme dental Colgate, uma belíssima propaganda naquela forma de fotonovela, né? Interessantíssima propaganda. Aí, do outro lado, a gente tem os exaustores Contact, perfeito? Sendo vendidos para cozinha, de vitrô, tipo comercial, ou seja, apresentando os exaustores Contact, tá certo? Essa é uma propaganda dupla que nós capturamos em páginas diferentes e juntamos para que nós pudéssemos ter como se fosse uma única propaganda, mas eram duas propagandas em folhas independentes, tá bom? Vamos seguir então mais uma. Com pudim de creme vai muito bem, Moscatel Único, né? Uma marca de vinho, né? Não é um vinho de alto nível, é um vinho bastante popular, inclusive, né? Vinhos Único. Perfeito? Novamente o que a gente tem falado, né? Bastante textos ilustrativos, né? E é o impacto visual menor do que atualmente acontece, mas você vê que o texto complementa muito bem a propaganda, tá? É a propaganda dos vinhos Único. Seguido então, lubrifica melhor, Motoroil, Extra Motoroil da Esso. É uma propaganda da empresa Esso, né? Que fazia lubrificantes, gasolinas e postos de gasolina, né? Uma marca conhecidíssima, a marca Esso. Perfeito? Vamos seguir então a próxima propaganda, pós e creme do Promessa. Os pós e a maquilagem da mais delicada feminilidade. São de aderência impecável, de aplicação rápida e perfeita, sua leve suavidade é prodigiosa e admirável seus matizes. Criação de Mirurgia. Perfeito? É um produto da Mirurgia, né? Um pó
uma maquiagem, né, da empresa Mirurgia. Vamos seguir mais uma bela ilustração, né, para essa propaganda. Vamos seguindo então. Tem aqui uma propaganda da 3M, e o interessante dessa propaganda 3M é que eu descobri por que 3M, né? E eu não conhecia essa razão. 3M quer dizer Minnesota Manufatureira e Mercantil Limitada. São 3Ms, formando o nome dessa empresa, né? 3Ms, que até hoje está no mercado fazendo fitas adesivas, não é isso? Tá? Uma propaganda da 3M, Minnesota Manufatureira e Mercantil. 430 mil quilômetros de fitas adesivas. Perfeito, então, gente, vamos seguir mais uma próxima propaganda. A próxima propaganda que a gente tem aqui é uma propaganda fantástica, né, da Lambreta. Aproveite bem seus fins de semana. Descubra com sua Lambreta novos horizontes de beleza, alegria e conforto. É o tradicional Lambreta, né? Ela sumiu do mercado durante muitos anos e agora está de volta, né? Lambreta, Lambreta do Brasil. Belíssima propaganda, muito, muito bonita propaganda. Vamos continuar? Seguindo então. Ué, sua camisa está mais branca que a minha? Claro, minha camisa é lavada com Rinço. Dê a sua roupa a brancura Rinço. Era uma marca muito importante na época, né? De sabão em pó, como eles chamavam na época, sabão granulado Rinço. Perfeito? E tinha sempre essa comparação, né? Que a sua camisa é mais branca que a minha, porque a minha eu lavei com sabão Rinço. Rinço lava melhor e mais barato do que qualquer outro sabão. Perfeito? Vamos seguir a próxima propaganda então. Veja por que levar seu Ford a um revendedor Ford. É sempre mais negócio. E aí você tem 4 produtos da marca Ford, né? Eu tenho um carro coupé, a gente tem um outro automóvel, tem um caminhão, tem um utilitário, né? Tem um outro carrão daqueles, né? Daquele tipo de que a gente chamava de Cadillac. Cadillac não era da Ford, né? Mas esse modelo mais esportivo, digamos assim, na época, né? Então o que ele está aconselhando é que a gente use sempre as revendedoras, né? Leve sempre para uma revendedora Ford. É sempre mais negócio. E aí está dando os 4 exemplos em que ir à revendedora Ford é mais negócio. Belíssima propaganda da marca de automóveis Ford. Vamos seguir então? Seguindo, a gente tem uma revolução nas fórmulas clássicas do maquilagem, as novas cores inalteráveis. Angel Face da Ponds, é um creme, né? Um creme facial da marca Ponds, tá? Quer dizer, da marca Ponds, e o produto era o Angel Face. Tá certo? Vamos seguir então? Olha a maquiagem novamente pegando firme nas propagandas de 1957. E aí chegamos, né, aquela propaganda politicamente incorreta. Atualmente é proibido, inclusive, a propaganda de cigarros. A gente tem a propaganda do cigarro Hollywood. Como eu já tinha falado em outras oportunidades, o Hollywood era um cigarro de um bom nível, né? Era da top de linha, digamos, apesar de que era um cigarro sem filtro na época, mas era um cigarro considerado fraco, né? Era um produto que tinha um preço razoável, né? Não era um cigarro popular, não era um cigarro do povo, não. O Hollywood era de um nível superior. Perfeito? Mais uma propaganda lindíssima da marca Hollywood, que era fabricada pela companhia de cigarros Souza Cruz, perfeito? Que na época era hegemônica praticamente aqui no Brasil, né? Previne o perigo da cárie, protege contra o foco invisível. O foco invisível é um perigo, e aí está mostrando o perigo, tem uma ilustração mostrando aonde está o foco invisível perigoso, né? É uma propaganda do creme dental Gessi. Não podemos falar em Gessi Lever, já que as empresas ainda eram independentes, eram empresas totalmente uma separada da outra, perfeito? Creme dental Gessi, uma belíssima propaganda do ano de 1957 em publicações das revistas O Cruzeiro. Vamos continuar? Seguindo então, a gente vem aqui no nosso trio maravilhoso Regina, água de colônia, talco e sabonete. Era o famoso trio maravilhoso Regina, né? E esse trio maravilhoso Regina patrocinava vários programas de rádio, né? Era patrocinador, então é um produto assim de alcance nacional, né? Ele era altamente difundido e muito comprado, sem dúvida nenhuma, o trio maravilhoso Regina. Vamos seguindo então a próxima propaganda que a gente tem, o próximo comercial,
É muito pouco para tornar seu quarto muito mais bonito, né? Não diga plástico, diga Plavinil, né? Eram os produtos de plástico chegando ao mercado, isso nos anos 50, né? Chegada do plástico e tal. Hoje não se usa quase plástico, né? Para esse tipo de coisa, né? O plástico não respira, né? Ele acaba tornando, ele torna tudo muito calor, né? Você não tem a transpiração que tem, por exemplo, o algodão, o linho, né? Os tecidos não sintéticos, perfeito? Mas na época estava chegando plástico, né? Não diga plástico, diga Plavinil, perfeito? Vamos seguindo então. A próxima postagem, mais quilometragem, 4 pneus Super Cushion, valem por 5, graças ao novo composto de borracha. É uma propaganda da Goodyear, né? Fábrica de pneus até hoje existente, uma das famosas e importantes fábricas de pneus Goodyear. Vamos seguindo então, gente. A próxima propaganda, Epson Sport, coleção 1958, novas criações, quer dizer, nós estamos em 57 e já lançando as coleções de camisas para o ano de 1958. Epson Sport, à venda na Casa José Silva, no Rio e São Paulo, e nas melhores casas do ramo em todo o Brasil. Casa José Silva, né? Era uma loja de roupas, né? Especificamente masculinas. Casa José Silva, perfeito? Anunciando as camisetas Epson. Vamos seguir a próxima propaganda, maravilhosa, né? Como sempre, as propagandas da Coca-Cola, seu esporte favorito e a pureza de Coca-Cola. Beba Coca-Cola, linda, né? Tá vinculando ao esporte, né? Tem ali tiro, tem peteca, tem o tênis, tem o dardo, tem a pesca e tem a Coca-Cola. Seu esporte preferido. Fantástica, linda. Linda, linda essa propaganda da Coca-Cola. Vamos seguindo então a gente tem peixes, camarões, lagostas, galinhas, sopas, legumes, todos ficam mais apetitosos e elegantes com a gelatina Royal, sem sabor. É aquela que não tem a corzinha, né? Não tem o colorido, né, do corante ou do aromatizante, né? De cereja, morango e limão, não é isso? Era a gelatina Royal sem sabor, perfeito? É transparente, tá certo? Gelatina Royal sem sabor, uma belíssima propaganda, sem dúvida alguma. Vamos seguir então. A próxima propaganda que a gente traz aqui é a nova aparência, a nova beleza Goiana. Vale a pena trocar por um Goiana. Goiana era uma fábrica de plástico, né, que fabricava essas estantezinhas, né, esses armários de cozinha, né, e essas prateleiras, digamos assim, né, esses pequenos armários de cozinha. Também tem aqui um porta-toalhas também, tá? E mostrando a variedade de cores, tá certo? Da marca Goiana. Eram móveis especialmente para banheiros da marca Goiana. Vamos seguindo então a próxima propaganda. A gente vem estar no nosso querido Amanhã Elas Se Alegrarão. Sim, amanhã elas se alegrarão por terem começado hoje a usar colinos. Uma belíssima propaganda, muito bem bolada. E você vê que aqui a gente tem muito menos texto. O impacto visual é o mais importante, né? Você tem o produto e tem o impacto visual de uma ilustração muito, muito bonita. Perfeito? Uma propaganda da Colinos. Vamos seguindo então. A sedução vive em você, com uma pele mais linda. É uma propaganda dos sabonetes de beleza, né? Sabonete G-Si. Perfeito? Então vamos seguir na próxima, novamente, gelatina Royal. Isto é que é gostosura. Aqui tem uma imagem do garoto. A gente tem aqui algumas dicas, algumas receitas, aonde os programas que você aparece, né? A gelatina Royal. 5 novos sabores: limão, framboesa, cereja, laranja e morango. Perfeito então, gente? Belíssima propaganda da gelatina Royal. Vamos seguindo então. Eu tenho aqui Rosemary Reid, Joias do Mar. É uma propaganda de maiores de banho, né? Perfeito? Interessante, eu capturei essa imagem porque confesso que não conhecia essa imagem, me pareceu bastante interessante. Uma propaganda bem diferente do que a gente via naquele tempo, né? Uma propaganda com pouco texto e com um impacto visual muito grande. Rosemary Reid, perfeito? É a propaganda de maior. Perfeito? Eu agora estou até confuso se
se isso seria realmente uma propaganda. Me parece que sim, né? Eu acho que dá para considerar propaganda. Tem ali até preço e tal. Pirquete, mais ou menos isso que tem ali. Me parece uma propaganda, mas é diferente porque ela é totalmente original em relação às demais, né? Vamos seguindo então. A melhor mestra, malhas Caribé. Caribé. É uma propaganda de malhas, né? E aparece ali 6 jovens, né? Portando produtos da malha Caribé, feitas para você. Modelos para primavera e para verão. Belíssima propaganda. Seguindo então, músicas de todo mundo na Rádio Tamoio. Uma propaganda de rádio, né? Numa revista, como é o Casa Cruzeiro, anunciando uma rádio, a Rádio Tamoio, aqui do Rio de Janeiro. Perfeito? Vamos seguindo então. A próxima propaganda eu tenho Isto é que é Saúde. Eles bebem Milo. Aparece uma imagem bastante forte, né? Mas bastante marcante, de famílias e tal, né? Parece uma família, pai, mãe, filho. E a propaganda do Nestlé, do produto leite Milo. Perfeito? Belíssima propaganda, sem dúvida nenhuma, né? Bem diferente de outras propagandas, não tinha muito texto e ela tinha um impacto visual muito grande, jogando essa coisa da família, né? Da importância da preocupação familiar com a saúde. Perfeito? Propaganda do leite Milo, da marca Nestlé. A próxima propaganda, outra famosa da época, né? De Milos, né? A última palavra da moda, a primeira palavra em qualidade, sutiãs de Milo. E aqui tem toda a apresentação, bastante textos, né? Como bem mostra, né? Essa propaganda, né? Onde você tinha inclusive preço, né? Preço marcado de cada um dos produtos. De Milos. De Milos é uma fábrica famosa aqui do Rio de Janeiro. Ela ficava inclusive na Penha, se não me engano, né? E ela, no bairro, né? Bairro da Zona Norte, na Penha. E era fabricante de sutiãs, tá bom? Sutiãs de Milos. Vamos continuar sempre em forma com a gostosa Coca-Cola. Mais uma belíssima propaganda, né? A Coca-Cola sempre teve essa característica de dar um impacto visual muito grande. E aqui já está apresentando não apenas a garrafinha pequena, né? Mas também a garrafa média, né? Como a gente chama mais à frente, né? Era a garrafa pequena e a garrafa média, perfeito? Essa pequenininha já não existe mais aqui no Rio de Janeiro, pelo menos que eu tenha conhecimento, já não existe. Essa pequenininha de vidro com esse teor de gás, né? A gente tem de plástico, mas não é a mesma coisa. Essa aqui você ainda encontra, né? Nos bares, restaurantes, você ainda encontra a Coca média. Perfeito? Então, gente, a gente nem fala Coca média mais, né? Agora é uma Coca, Coca em garrafa. Perfeito? Vamos seguir então, mais uma propaganda. A gente fala agora de juventude e beleza na espuma cremosa do sabonete Palmolive. Já tínhamos visto ainda há pouco, né? Uma propaganda também do Palmolive, e a gente percebe o quanto o Palmolive, né, não vou dizer apelava, mas usava esse mote do romance, do amor, né, entre homem e mulher, claro, para vender os seus produtos. Juventude e beleza na espuma cremosa do sabonete Palmolive. Vamos seguindo então? A próxima propaganda é: com a peixada vai muito bem, grande vinho único. Novamente uma propaganda dos vinhos únicos, já coloquei. Não era um vinho de alto nível, era um vinho popular, bastante popular, tá? Onde a camada mais simples tinha condição de consumir, tá bom? Vinhos único, ou seja, eu quero dizer que não é um vinho de grande estirpe. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Vamos seguir mais uma propaganda maravilhosa, lindíssima, do sabonete Lever. Nota, eu falei no GC, agora estou falando no Lever, não é isso? Para ele você é tão linda quanto uma estrela do cinema. Perfeito? E vem toda aqui, tem a estrela Debbie Reynolds, usada por 9 entre 10 estrelas do cinema. Uma propaganda do sabonete Lever. Vamos seguir? Seguido, então, para você esquecer que existe calor, é lançado um novo ventilador circulador Super Arno. Arno, os produtos Arnos, no caso aí vendendo esse eletrodoméstico, um ventilador. Olha que diferença, né? Quer dizer, a gente hoje já diria que isso aqui já é ventilador vintage, né? Já é de coleção, por exemplo, né? Uma belíssima propaganda da marca Arno e seu ventilador. Tá certo? Vamos seguir então a próxima propaganda. Eu tenho 27% mais quilometragem e o preço de um pneu fica no seu bolso.
Super Cushion Goodyear, quer dizer, colocando aqui, jogando com a concorrência, né? Mostrando que o Goodyear tem um preço mais acessível, não é isso? Pneus Goodyear. Vamos seguindo então. A próxima propaganda, Tabacol. Já vamos falar de tecido, né? De tecido não, vamos falar de... não é de tecido, é de tapete. Às vezes foge a palavra, né? Foge o nome, né? O interessante da gente fazer o vídeo assim de improviso, eu não estou lendo texto nenhum, né? É que a gente erra, comete uma gafe aqui, uma gafe ali, mas eu acho que passa muito mais sinceridade, né? Eu como sou professor, né, me sinto como se eu estivesse em sala de aula, explicando slides aos meus alunos. Tá bom, gente? Tapete Chenille Tabacol, uma belíssima propaganda, sem dúvida nenhuma. Vamos seguir? Seguindo então, essa é interessantíssima essa propaganda, 167 estações de rádio acompanham nossos aviões. É uma propaganda da Aerovias Nacional, real, Aerovias Nacional. Interessante, quer dizer, você tem 167 estações de rádio, né? Aí eu fico pensando, quer dizer, numa emergência, o rádio avisa, ó, você vai cair, hein? Aí a outra estação, ó, você está caindo mesmo, hein? Olha, mais ou menos por aí, né? Um texto aqui onde você mostra, né? Ele tenta passar essa segurança da aviação, é uma propaganda da real Aerovias Nacional. Perfeito? Vamos seguir mais uma belíssima propaganda, vamos lembrar, né? A outra propaganda, essa aqui é uma comum, aparecia em tudo que era revista, muitos gibis apareciam, né? Assegure o seu futuro estudando por correspondência, Instituto Universal Brasileiro. E aí sempre tinha esses relatos das pessoas dizendo maravilhas sobre os cursos que fizeram e tal. Era um curso à distância. Então aqui tem, ó, português, inglês, secretário, auxiliar e caixa, correspondente externo da datilógrafo, contabilidade, desenho arquitetônico, corte e costura, rádio e televisão. Uma época eu comecei a fazer esse desenho arquitetônico, ou desenho artístico, um dos dois. Eu comecei a fazer, mas acabei não levando muito à frente, não. Tá certo, gente? Instituto Universal Brasileiro, tá bom? Vamos seguindo então? Mais uma propaganda agora do leite condensado marca Moça. Notou que não aparece mais a marca Moça? Antigamente era leite condensado marca Moça. E aí eles assumiram leite condensado Moça, como persiste até hoje, né? Ainda era em lata. Hoje é difícil encontrar em lata, né? Normalmente a gente encontra as caixinhas, perfeito? O doce de leite que todos preferem. E esse doce de leite realmente é maravilhoso. Essa lata, né, você colocava na panela de pressão e aí cozinhava isso por um tempo. Quanto mais tempo ficava, mais duro ficava o seu doce de leite. Era muito, muito bom. Sinceramente, o melhor doce de leite que eu já comi, sem dúvida, foi feito assim, né, na panela de pressão com leite condensado Moça. Vamos seguindo então, gente? E tinha uma coisa interessante para chamar a atenção, sempre esses questionários, né? Então você enviava esse questionário, né, para um determinado endereço, e esse endereço te retornava normalmente com um livro de receitas, né, ou algum outro concurso, alguma coisa assim. Perfeito? Vamos seguir a próxima propaganda, novamente a Nestlé, né? A senhora também faz café com leite aguado? E aí ele está aconselhando a usar o Nescafé, né? Em pó solúvel. Perfeito? Café puro concentrado em pó. Perfeito? É uma propaganda do café solúvel Nescafé da marca Nestlé. Vamos continuando então, gente. A próxima propaganda, a gente tem novamente o fermento em pó, quer dizer, não falamos do fermento, falamos da gelatina, né? Agora nós temos o fermento em pó Royal e ela vai desaparecer rapidamente. E aí tem a receita de uma pizza Royal. Como fazer uma pizza? Não é isso, gente? Perfeito, maravilha de imagem, maravilha de ilustração, né? Inclusive com uma receitinha aqui do lado. Perfeito? Vamos seguir? Essa foi a propaganda do fermento em pó Royal. Próxima propaganda, mais uma propaganda politicamente incorreta. Cigarros Hollywood, já falei a vocês que era um cigarro de um bom nível, né? Apesar de ser sem filtro, era um cigarro considerado fraco, né? Tipo assim, um cigarro, como está a imagem parecendo, um cigarro feminino, porque ela é bastante fraco, não era um cigarro forte. Perfeito? Cigarros da marca Hollywood, da companhia Souza Cruz. Seguindo, Popelinita.
É uma marca de tecido, né? Um estilo de tecido. E aí vem todo um texto mostrando e uma imagem muito, muito bonita. Sem dúvida, certamente já era um tecido de um alto nível, né? Você vê que ela está vestida para festa, parece que ela vai até para um casamento, não sendo a noiva, mas sendo pelo menos uma madrinha, alguma coisa desse nível, né? Popelinita. Tem que ler com calma porque não é tão simples e tão fácil de ler. Perfeito? Vamos seguir. Próxima propaganda. Brastemp Imperador 57. Para quem quer e pode ter mais. E aí vem uma belíssima propaganda, que é uma geladeira única, de única porta, né? Atualmente é muito raro, o congelador é interno, né? Não é como atualmente, onde você tem a geladeira duplex. Naquela época, esse era a grande geladeira que a gente tinha. Brastemp Imperador 57. Seguindo, próxima propaganda, Juventude e Beleza, na espuma cremosa do sabonete Palmolive. Uma belíssima propaganda do Palmolive, né? A Palmolive caprichava realmente em fazer propagandas bonitas e essa era uma delas. A gente percebe o seguinte, não eram propagandas apelativas, né? Eram propagandas singelas, simples, bem trabalhadas, não havia apelação sexual, nada disso, né? Eram sempre propagandas sutis, delicadas, bonitas, perfeito, né? Essa propaganda da Palmolive, sem dúvida, é muito, muito bonita. Bantam Ramenzoni, moda oficial para o verão. E aqui aparece 3 camisas sendo anunciadas da marca Ramenzoni, tá? Bantam. Perfeito? Vamos seguir então. Continuando a próxima propaganda, os sabonetes seletros da distinção, os sabonetes da Mirurgia. Madeiras, Maja, Promessa e Suspiro. Perfeito? São os 4 sabonetes. Certamente era de um certo nível, né? Você vê na embalagem, não eram sabonetes populares. Perfeito? Os sabonetes de Mirurgia. Vamos seguir então, novo estojo de gala da Angel Face. Mais uma belíssima propaganda, com texto, né, mas com muito impacto visual também. Belíssima propaganda da Angel Face. Vamos seguindo. A próxima é neutraliza o excesso de acidez, protege contra o foco invisível. Essa propaganda nós já tínhamos visto. Eu acho que nós estamos repetindo, ou será que eu já estou voltando e não percebi? É uma propaganda Gessi, creme dental Gessi. Vamos outra? A próxima. Utilíssimos em todas as ocasiões. Conjuntos Goiana em melcrome. Serão aquelas embalagens, né? Eram pirex, xícaras, potes de plástico. Era um plástico duro, um plástico rígido, não macio, né? Perfeito? Utilíssimos em todas as ocasiões. Siga essa sugestão. Você pode colecionar um jogo completo comprando aos poucos, viu? Aos pouquinhos você ia comprando esses conjuntos de xícaras, né? De pires, xícaras, conjuntos, né? Utensílios Goiana e melcrome, que era um plástico mais rígido, tá? Não era um plástico macio, não é um tipo um Tupperware, não é isso não. É um plástico bem mais rígido, tá certo? Vamos seguir. Próxima propaganda então. Clarete único, suave, com a feijoada vai muito bem. Clarete suave único. Eu nunca tinha ouvido falar que feijoada cai bem com vinho, mas fica aqui a dica, já que o único falou, tá falado. Vinhos únicos, já falei, né? Essa marca não é uma grande marca de vinho, é um vinho popular, tá? Vinhos único. E não estou querendo desmerecer a marca não, gente. Estou dizendo que é um vinho mais acessível, né? Para os paladares mais simples, mais humildes. Não é um vinho requintado, né? Não é um vinho para os entendedores de vinho, né? Os enólogos. Não é isso o nome? Eu acho que é isso mesmo, né? Compre bem, compre Lençóis Santistas. Lençóis Santistas era uma marca muito usada, né? Os Lençóis Santistas, lençóis, fronhas, né? Essa parte de cama e mesa e banho, perfeito? Fabricado pela Santista. Vamos seguir então. Próxima propaganda, sempre em forma com a gostosa Coca-Cola. Essa propaganda já tínhamos visto, né? Ela está sendo repetida aqui no nosso canal. Tá certo? Mas vamos seguir, vamos dar continuidade para não perder tempo e falemos agora da Hering. Gastamos quase 80 anos a percorrer esse caminho, né? Está mostrando um pouco da história das malhas Hering.
camisetas, camisa, artigo para bebê, roupas, agasalhos, ceroulas, cuecas, calças para senhoras e meninas, linhas para bordar, malhas para todos os esportes. Malharia Hering, perfeito? Industrial Têxtil Companhia Hering, tá certo? Mais uma propaganda que a gente tem que jogar, né? Jogar aquela velha máxima, né? Beba com moderação. Não faltará mais Constantino entre todos o mais nobre. Um vinho guinado, perfeito? Um vinho quinado, né? O maior notícia desde o fim da guerra entre os que sabem beber, tá? Constantine, um vinho quinado. Perfeito, gente? Vamos seguindo então? Mais uma propaganda agora de uma máquina de costura, a nova Elgin Zig Zag, né? Foi uma máquina muito usada naquela época, Elgin, uma fábrica de máquina de costura, né? Eu tenho inclusive fotos fantásticas dessa marca, né? Antigas, bastante antigas, do início do século XX, né? Onde eu vou tentar até fazer um vídeo sobre isso. Muitas imagens de pessoas, né? De costureiras, né? Mas imagens belíssimas formando cartões postais com as costureiras, perfeito? Essa belíssima propaganda era da Elgin Zig Zag. Vamos continuar? Continuando então, eu tenho Realize o Sonho dele, Monark, gente. Olha só, uma propaganda de bicicleta, né? Para gurizada e tal. Dê a seu filho nesse Natal uma Monark, né? A gente tinha uma história da Caloi, não esqueça a minha Caloi, mas parece que a Monark veio antes falando sobre isso, né? Dê a seu filho neste Natal Monark, o maior nome mundial em bicicletas. Uma belíssima propaganda, né? Muito bonita. Seguindo então, para a sua roupa de verão, compre Tropical Santista, a roupa prática, daquela mesma fábrica, né? De lençóis, de fronhas, cama e mesa também, trabalhando com tropical tecido, né? Para fazer ternos, perfeito? E novamente a historinha do questionário, para que você envie, né? Pedindo a cartela de cores, pedindo orientações, alguma coisa desse nível, perfeito? Vamos seguir? Próxima propaganda, outra maravilhosa, produtos Johnson para criança, né? A gente tem aqui o sabonete, tem a pasta de dente, tem o cotonete, tem o talco, tem o óleo da linha infantil, tudo do melhor para mim, né? E aí um bebê, uma propaganda lindíssima, sem dúvida nenhuma, né? Uma belíssima propaganda da marca Johnson. Eu não sei porque que não está grafado como Johnson e Johnson, né? Apenas Johnson, eu tenho notado isso. Aparece só Johnson nessas propagandas. Mas vamos seguir. Seguindo então a próxima propaganda, sempre se destacam os presentes Arno. Aqui tem os dois noivos, né? E aí aconselhando as pessoas a presentearem com utilidades domésticas, né? No caso, aparelhos eletrodomésticos, que tem um aspirador, tem a enceradeira. Bom, não tem as rosas, tem algumas outras coisas aqui. Mas a ideia é o que? É presentear com eletrodomésticos. Tá bom, gente? Sempre destacam os presentes Arno. Mais úteis, mais duráveis, mais femininos, perfeito? Aí tem uma dosezinha de machismo um pouco na propaganda, né? O que era comum naquela época. Vamos seguir? Coral Ice. Novo esplendor em seus lábios e unhas. É uma propaganda de batom e de esmalte para as unhas. Cutex. Perfeito? Vamos seguir? Próxima propaganda então. Eu já estou chegando do final da nossa propaganda, não falei? Chegamos ao final. Juventude e beleza na espuma cremosa do sabão Palmolive. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu aguardo o seu like, né? Sua sugestão, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Deixo muito claro que isso aqui não são todas as propagandas, né? É uma seleção de algumas propagandas. Para que vocês tenham ideia, para conseguir essa seleção aí, eu folheei umas 10 revistas. O Cruzeiro do ano de 57. Então muitas propagandas ficaram de fora, né, gente? Eu fiz uma pequena seleção. Tá bom, gente? Então estou dando uma passada geral aqui, agradecendo a cada um de vocês. Se vocês quiserem dar o like, eu fico muito agradecido. Se puder clicar no sininho, sendo notificado cada vez que nós postarmos um novo vídeo. E claro, gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Claro, se você já for inscrito, muito obrigado. Mas se você não for inscrito ainda, por favor, faça esse favor para a gente que a gente possa continuar postando os vídeos semelhantes a esse. Tá bom, gente? Vou passar um pouquinho mais rápido agora para a gente fechar
nossas propagandas do ano de 1957. Muito obrigado a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.